bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Vamos começar o programa com algumas perguntas inquietantes. Você sabe o que era o racismo ambiental? Existe racismo ambiental? De que forma ele impacta as populações mais vulneráveis? A luta contra o racismo ambiental envolve a defesa dos direitos humanos e ambientais. E as tragédias causadas pelas chuvas, que atingiram várias cidades brasileiras no último ano, deixando centenas de mortes e milhares de desabrigados, evidencia a desigualdade em termos de acesso a serviços como saneamento básico e moradia digna, que são direitos de todo cidadão. Essas tragédias evidenciam o racismo ambiental. E nós vamos conhecer mais detalhes sobre esse tema com a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Racismo Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista, é a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. E também com a especialista em política e justiça climática, racial e de gênero, é a Marina Marçal. Ela também é chefe da diplomacia e advocacia da cidade do C40 Cities, que é uma rede global com as principais cidades do mundo para enfrentar as mudanças climáticas. Bem-vindas, deputada e especialista, muito obrigada por atender o nosso convite e poder esclarecer esse tema aqui, né? Bom, deputada, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente como é que a gente define o racismo ambiental. A gente pode definir o racismo ambiental olhando para o fato de que as pessoas hoje que mais sofrem com a destruição da natureza e com as consequências dentro do contexto urbano de não haver uma integração adequada entre meio ambiente e vida urbana, se a gente olhar quem são as pessoas que mais lidam com as consequências desse desrespeito e dessa falta de integração são as pessoas racializadas, as pessoas negras nas periferias de várias cidades, as pessoas no campo, os povos indígenas, os povos quilombolas. Então, é em decorrência desse fato que a gente consegue perceber o racismo ambiental. E como surgiu esse conceito? Hoje em dia é muito pouco conhecido ainda, apesar de ter sido tema de prova de concurso, não é? Esse conceito, Regina, ele surge nos Estados Unidos, na verdade, ali nos anos 60. Um sociólogo que foi chamado como perito de um primeiro processo de racismo ambiental lá, ele identificou que, embora a população negra estadunidense fosse menor no Texas, em torno de 15%, todos os lixões estariam concentrados na região de população negra. Então, para mim, é olhar para esse conceito e entender que o bônus do desenvolvimento e o ônus do desenvolvimento não são distribuídos de forma igual entre população negra e população branca. E olhando para o Brasil, apesar da gente ter uma população negra de maioria, foi muito interessante ver que esse sociólogo, Robert Bullard, quando ele foi traduzido pelo professor Henry Axelrod, o professor Henry Axelrod identificou um outro elemento do racismo ambiental no Brasil, que é a maior proteção das áreas em que a população branca, a população de elite vive, com licenciamento ambiental mais rígido, em evitar que haja esses lixões, cemitérios, qualquer atividade danosa no meio ambiente, onde estão as populações brancas. Então, acontece exatamente o que a deputada Carol D'Artora colocou aqui. Acaba que todo o ônus, a parte ruim do desenvolvimento fica para as populações que são marginalizadas, né? Os quilombolas, os periféricos, os negros, os indígenas e por aí vai. Nossa, e, coincidentemente, a gente traz aqui uma foto que ilustra bem o que a senhora estava falando. Essa foto, ela saiu na internet, nós temos aqui, ela é o Sol Nascente, que é um bairro de Brasília, e o Lago Sul, um outro bairro de Brasília. E, no caso, o fotógrafo, que eu tenho aqui o nome dele, Rafael Seba, ele queria ilustrar a arborização, né? A diferença de arborização na cidade, mas que a gente vê como que a urbanização é feita para as regiões de periferia, né? Porque a cidade do Sol Nascente, ela é considerada a maior favela do Brasil, e o Lago Sul, que é uma região que são só casas, residências,
e como que as cidades são projetadas sem essa preocupação nessas áreas mais pobres de ter também a arborização, né? Sim. Bom, e eu gostaria que a senhora comentasse também a parte de municípios, né? Como é que são os planos diretores, o que a Câmara, o Legislativo pode levar para que realmente haja essa preocupação maior com uma urbanização que leve as pessoas mesmo de periferia a terem uma região melhor, mais habitável, digamos assim. Essa foto realmente ela ilustra muito bem o que a gente denuncia a partir do racismo ambiental. Então a gente vê toda a infraestrutura ali num bairro, o direito à arborização, à infraestrutura urbana mesmo, então saneamento básico e a periferia sem direito a nada disso. Então, se a gente olhar as cidades, os municípios, a gente consegue perceber essa evidência nos municípios que não é de um município ou outro, né? Infelizmente, a gente vê esse quadro de várias cidades no Brasil que são impactadas por essa desigualdade, por esse racismo ambiental. Eu venho de uma cidade, eu sou da cidade de Curitiba, e Curitiba sempre teve a fama de ser uma cidade urbanizada, de ser uma cidade verde, de ser uma cidade inteligente. Ela vendeu essa fama para o mundo. Mas eu, como uma mulher negra, periférica, nessa cidade, eu não tive acesso a essa Curitiba verde, eu não tive acesso a urbanização que Curitiba diz que tem para o mundo, e justamente por ter sido impactada por uma política urbana, uma política de urbanização que promove essa desigualdade. Então, eu venho, né, desse contexto de exclusão da estrutura, da infraestrutura do município. A gente diz hoje que o que a gente quer é cidade na cidade. As favelas, as periferias, a região metropolitana das cidades, ela tem direito e ela precisa ser olhada também a partir dessa administração pública. Então, a gente quer a infraestrutura do município também na favela. Na favela, a gente entende que tem que haver também saneamento básico. Hoje, a gente tem cidades no Brasil, a minha cidade é uma delas, que quando a gente olha os municípios que mais sofrem, por exemplo, com uma não moradia digna, ocupações urbanas, se a gente olhar para as ocupações urbanas, se a gente olhar para as periferias, se a gente olhar para os territórios que mais têm sido impactados pelas emergências climáticas, por exemplo, então territórios onde choveu muito, as pessoas que estão nesses territórios são as pessoas pobres, são as pessoas negras, então a gente precisa dessa superação do racismo no olhar para a urbanização, no olhar para a administração das cidades. Até a senhora pode dar, então, falar da sua experiência sobre as cities, né, 40 cities, porque são cidades do mundo inteiro e a gente tem também algumas realidades no exterior que se assemelham aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil são quantas cidades que participam? As 5 cidades que participam da C40 Cities hoje: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba e mais recentemente Fortaleza. Eu fiquei pensando, Regina, quando olhei para essa imagem alguns segundos, muito na força de trabalho que a gente tem executado, de estimular que as cidades tenham planos de ação climática e que possam implementar esses planos, né? Você mencionou a questão das municipalidades. Muitos municípios têm um plano diretor e não têm um plano de ação climática, ou tem planos de ação climática bastante progressistas, mas que não estão em consonância com o plano diretor. E às vezes ainda há uma outra camada, que é o legislativo, né, as leis municipais, estaduais ou federais estarem contra as políticas ambientais que foram desenhadas no plano diretor ou no plano de ação climática. O que me chama a atenção da disparidade dessa foto sobretudo no contexto brasileiro, é o nosso direito ao meio ambiente equilibrado. Então, quando você olha de um lado da foto o Lago Sul, com tantas árvores, obviamente eu penso na qualidade do ar, obviamente eu penso em menos ruído que aquela população está ouvindo,
está ouvindo, obviamente eu penso que num excesso de chuvas a capacidade de retenção do solo é maior do que na imagem do sol nascente. Também olhei para a quantidade de piscinas, né? A gente precisa fazer um recorte também de classe e obviamente a questão da água, você tem uma diminuição da temperatura. Então isso mostra que o nosso direito de meio ambiente equilibrado, ressalvado na Constituição no artigo 5º, ele não tem sido distribuído de forma igual no Brasil nesse sentido, e que a gente precisa de planos de ação climática que estejam em consonância com as leis locais, que estejam em consonância com os planos diretores, e a nossa experiência na C40 é trocar esses desafios com outras cidades. Quais foram as maiores barreiras e quais são os melhores exemplos e boas práticas que podem ser trocados entre cidades. Eu acho que é esse estímulo que a gente pode dar, porque são os prefeitos e prefeitas os primeiros atores cobrados pela população a dar resposta no caso da chegada dos eventos extremos. Eu queria mostrar também alguns dados para ilustrar essa nossa conversa, que é sobre um relatório de 2022 do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que é do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. As mudanças climáticas vão provocar um aumento significativo no número de pessoas na pobreza extrema. Ao longo da próxima década, as mudanças climáticas vão colocar entre 32 milhões e 132 milhões de pessoas na pobreza extrema. E nesses dados eu quero destacar que 72% das pessoas que vivem em extrema pobreza estão mais vulneráveis a desastres ambientais no mundo são mulheres. E o censo de 2022 mostrou o racismo ambiental no Brasil. 83% das pessoas brancas têm esgotamento sanitário considerado adequado, enquanto o número diminui para 75% das pessoas pretas, 68% das pardas e 29% das indígenas. E em todos os 20 municípios brasileiros mais populosos, a população de cor ou raça branca tem mais acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo do que a população preta ou parda e indígena. Eu queria ouvir o comentário das senhoras também sobre esses municípios. Eu quero fazer um gancho aqui só para pensar um pouquinho, complementar a questão dos planos diretores. Se a gente olhar, a gente precisa, para vencer esse quadro de racismo ambiental e falta de saneamento e expulsão de alguns sujeitos dentro das cidades, para o plano diretor, para a necessidade de democratização dos planos diretores. No contexto da minha cidade, existe uma intenção em promover uma especulação imobiliária a partir do plano diretor. Então, determinadas áreas da cidade são hipercaras e são as áreas que justamente têm toda a infraestrutura do município, todo o saneamento básico, maior parte de população branca e apresenta também um contexto de hoje ser uma das cidades com um dos aluguéis mais caros do Brasil. Então, tira a condição das pessoas pobres e, consequentemente, das pessoas negras de estarem, de usufruírem, né, dessa infraestrutura, e essas pessoas são empurradas para as ocupações, para os territórios irregulares, para as ocupações urbanas. E aí, fazendo uma relação com as mudanças climáticas, a gente tem esse dado que você apresentou de quantas pessoas podem entrar em extrema pobreza em decorrência das mudanças climáticas. E aí a gente vê a realidade dos deslocamentos climáticos, das pessoas que estão se deslocando, migrando em decorrência das mudanças climáticas. Aí a gente vai ver pessoas do Haiti, por exemplo, fazendo esses deslocamentos. Se a gente olha para essas ocupações urbanas hoje no Brasil, muitas delas, lembrar mais uma vez, essas ocupações urbanas, territórios irregulares, territórios que não são olhados, que não são vistos pela administração municipal, são muito ocupados por imigrantes. Então, a gente vê esse impacto. E hoje, a realidade não só dos deslocamentos climáticos, mas dos desalojamentos climáticos. Hoje,
Por exemplo, com a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vai ter que está lidando, buscando promover socorro e amparo para as pessoas que hoje foram desalojadas em decorrência dessas chuvas que trouxeram uma tragédia que já tinha sido anunciada. Então, acho que isso fala desse contexto como um todo, do desafio que é, na verdade, a gente pensar que a gente precisa promover o combate ao racismo em todas as áreas, inclusive na questão da urbanização e na questão da defesa do meio ambiente, e pensar que a gente não tem essa... Muitas vezes, quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas nos acusam de que a gente quer manter um determinado subdesenvolvimento, que a gente é contra o desenvolvimento. Não é isso, a gente deseja o desenvolvimento, mas a gente quer que o desenvolvimento seja sustentável. Então, pensar sim grandes cidades, pensar sim cidades inteligentes, pensar cidades que sejam para todas as pessoas. Então, cidades que sejam mais democráticas e que entendam que hoje tem que urbanizar as favelas, por exemplo. Bom, eu volto contigo para falar novamente sobre as cidades, que tem um levantamento do Ministério das Cidades, dizendo que quase 2.000 cidades no país têm moradores em áreas de risco e que isso representa uma população de quase 9 milhões de pessoas. De que forma que pode ser, pelo menos, uma política, como é que estão preparadas as cidades para tentar evitar que essas áreas de risco se proliferem, né? Esse trabalho, Regina, ele precisa ser construído de forma, uma parceria multinível, né, entre o governo federal, os estados e os municípios. O Ministério do Meio Ambiente e Clima, recentemente, tem feito, na verdade, um mapeamento de quais são essas cidades em situação de extrema vulnerabilidade e que, consequentemente, precisaria receber mais recurso, né, um orçamento dedicado para lidar com esses eventos extremos que vão ser cada vez mais acirrados nessa época, como o IPCC, o painel intergovernamental, tem mostrado para a gente. As chuvas vão ser cada vez mais escassas, mas quando acontecerem vão ser super intensas. E a tragédia do Rio Grande do Sul nos mostra isso, a importância de um plano de prevenção, protocolo de calor, protocolo de chuva. E, obviamente, no Brasil, que a gente tem mais de 5.000 municípios e mais de 2.000 deles já mapeados em situação de vulnerabilidade, você precisa fazer uma escolha inteligente do direcionamento dos recursos para que a gente não perca não só uma questão de riqueza, né, tem um impacto econômico muito grande esses eventos extremos, mas as vidas que são irrecuperáveis. E não à toa o Brasil hoje está no Conselho da ONU sobre a agenda de perdas e danos, porque a gente tem visto que vamos perder coisas irrecuperáveis. O presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul e falou dos mais de 347 municípios atingidos nessa tragédia. Algumas cidades desapareceram, algumas a gente vai poder reconstruir, outras não. Então, a escolha do uso desse recurso, ela precisa ser feita em cooperação com o governo federal, o estado e o município. E eu diria também que nesse momento de urgência, de extrema vulnerabilidade, a gente precisa contar com uma iniciativa no Brasil, iniciativa privada no Brasil, que seja mais empática, que seja mais responsável, que possa entender que a gente pode dividir não somente o ônus, mas o bônus, né? Que esse momento que os consumidores do Rio Grande do Sul possam ter um espaço cativo no coração da iniciativa privada para poder receber talvez algum acalanto nesse momento de urgência, né? Deputada Carol, a ministra Marina Silva falou que seria necessário a gente sair de uma gestão de desastres para gestão de risco, ou seja, a prevenção. A gente tem um Plano Nacional de Defesa Civil que estava previsto desde há mais de 10 anos e ainda não foi implantado. Eu queria que a senhora avaliasse como que o Congresso pode cobrar para que realmente essa parte da prevenção seja efetiva. Eu espero que o Congresso tenha se sensibilizado para perceber a relevância e o tamanho da importância da prevenção.
não é mais possível que a gente espere uma tragédia como essa que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul para debater o tema das emergências climáticas, para entender que a gente precisa de protocolos de prevenção, de gerenciamento de risco e que para isso a gente precisa de investimento. Infelizmente, pensando o caso do Rio Grande do Sul, a gente viu apenas 3 deputadas mulheres destinarem recursos para prevenção de risco. Então, isso fala de que a política pública, porque hoje pensar esses protocolos em decorrência das emergências climáticas, isso é política pública. Que a política pública ela não vai se fazer no ar, ela não vai se fazer com um discurso bonito, ela não vai se fazer com a gente dizendo que defende o meio ambiente, mas não investindo efetivamente para construir a política pública, para, por exemplo, equipar as defesas civis em todas as cidades, promover informação para a população a partir de educação ambiental, informação também sobre quem ela pode acionar no caso de que sua casa seja alagada ou qualquer coisa desse tipo. Então, tudo isso precisa virar investimento também. De que forma, que políticas públicas a senhora considera essenciais nesse momento, já que a senhora mesma avaliou que já tem protocolos que começam a ser levantados até mesmo pelo calor extremo? Olha, eu acho muito importante a gente ter esse financiamento específico para que as cidades possam estabelecer os seus planos de ação climática, mas os protocolos de calor, os protocolos de chuva, as políticas de prevenção, a maior parte das vezes que a gente tem observado essas tragédias acontecerem, houve uma retenção ou não uso do recurso dedicado para as políticas de prevenção. E isso é muito grave. E fiquei pensando aqui na nossa conversa, aproveitando que o programa fala, elas pautam as mulheres na política, Regina, para a sensibilidade dos dados que a ONU já nos mostrou, do quanto as mulheres na política têm a maior propensão de votar pela agenda ambiental, de propor projetos de lei pela agenda ambiental. E eu acho que num ano de eleição municipal, a gente precisa cobrar isso já dos planos de governo. Qual é o plano que um candidato, uma candidata em eleição municipal tem para a agenda de clima? Porque se não tem, você já sabe que o seu município vai gastar mais e talvez vai tributar mais na chegada de eventos extremos. Então, acredito que cobrar do seu gestor um plano de ação climática, plano de protocolo de calor, plano de prevenção à chuva é fundamental nesse momento, e os decretos de emergência climática eles vão vir para direcionar onde os recursos precisam ser utilizados para lidar com essa emergência inicial, os hospitais cheios, os abrigos que precisam ser criados, as crianças sem acesso à escola, então diminuição do ano letivo, uma série de emergências que são criadas a partir desses eventos, então o recurso precisa ser muito bem utilizado. Nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de deixar um minutinho final para cada uma para fazer suas considerações. Deputada Carol. É fazer esse chamado mesmo. Eu quero reforçar aqui a fala, porque esse é um ano de eleições municipais, né? A gente vai escolher prefeitas e prefeitos em vários municípios. E é importante que a gente tenha esse olhar do combate ao racismo ambiental, da promoção de uma maior igualdade no contexto das cidades e que a questão das emergências climáticas realmente componha a agenda daqueles e daquelas que a gente deseja ou pensa em escolher esse ano. Assim, acho que isso é uma urgência que está dada, né? Para concluir. Regina, queria muito agradecer o convite, todo o staff aqui por esse programa, achou a iniciativa maravilhosa. Eu acho que tragédias como essa, infelizmente, não foram a primeira, não vai ser a última. Mas a gente precisa chamar a atenção da sociedade brasileira para participar mais ativamente dos conselhos na discussão do plano diretor, para participar mais ativamente cobrando nos processos eleitorais, dos seus gestores. Não é culpa de Deus, não é culpa de São Pedro, é culpa de falta de política, de organização e de planejamento. Então, eu realmente espero que a população, todo mundo que está nos assistindo, estimule os seus filhos e filhas a terem uma educação climática e ambiental fortalecida já na base da escola e possam fazer escolhas inteligentes sobre os seus gestores e quanto os seus gestores públicos estão
preocupados com a emergência climática, como a nossa população está. Muito obrigada por participarem aqui desse programa. Foi muito bom discutir esse tema que acho que muita gente não conhece, né, que é o racismo ambiental. Muito obrigada. Eu conversei sobre o racismo ambiental e o impacto nas populações mais vulneráveis com a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, que é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Racismo Ambiental na Frente Parlamentar Ambientalista, e com a especialista em Política e Justiça Climática, Racial e de Gênero, Marina Marçal. Você pode acompanhar e compartilhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.